gentileza, abra a sua Bíblia. Um texto bem conhecido está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 6 e o versículo de número 9. Texto bem conhecido, porém o texto que nós vamos tomar como base para a nossa meditação nesta noite. Nós vamos falar sobre a disciplina da oração, o diálogo da alma com Deus ou com Jesus. E nós vamos usar o texto então, Mateus capítulo 6, versículo de número 9, bem conhecido, que é chamada oração dominical. Quantos irmãos procuram aí? Quero agradecer aqui a presença de cada um. Deus abençoe a nossa irmã Márcia, que estava aqui na direção do culto, aos nossos queridos irmãos que estão cooperando conosco. Como é bom estarmos aqui buscando a face do nosso Deus. Glória a Deus. Diz assim o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 6, verso 9 a seguir. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, a disciplina que nós estaremos estudando hoje é a disciplina da oração. Nós estamos já trabalhando nesse trimestre, falando sobre as disciplinas da vida cristã, e hoje nós vamos falar sobre uma das disciplinas que nós julgamos ser a mais difícil de ser feita, que é o ministério da oração. Muita gente briga para tantos ministérios, mas poucos querem estar no ministério da oração. A oração, ela é difícil porque ela exige de nós uma renúncia de tempo, renúncia da nossa própria vontade. E quando nós estamos em oração, nós estamos aniquilando o nosso desejo carnal, a nossa vontade humana, e também assim subjugando o nosso corpo. Nós vamos falar aqui sobre o texto que Jesus está ensinando no Sermão da Montanha. Do capítulo 5 até o capítulo de número 7 do Evangelho de Mateus, Jesus vai trazer aqui uma seleção, vai trazer aqui uma lista de sermão acerca de vários assuntos, ensinando, orientando aqueles que herdariam o reino dos céus. E logo no capítulo de número 6 e o versículo de número 9, eu até penso que é uma resposta de Jesus, quando os discípulos chegam para Jesus lá em Lucas capítulo 11 e pergunta para Jesus, ou pede para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus então, para ensinar os seus discípulos a oração, o método, a metodologia, a maneira como orar, ele então dá aqui uma ideia, alguns pontos acerca daquela famosa e conhecida oração dominical. E nós percebemos que algumas pessoas, por errar na interpretação, eles acham que a oração correta é você dobrar o joelho, é você ir em pé, ou é você se dirigir a Deus e ficar repetindo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E não era isso que Jesus estava ensinando, explicando. Jesus vai dar aqui pontos que nós devemos abordar quando nós estamos em oração. E ele vai ensinar que a oração correta, você começa adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus, magnificando o Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele diz, quando você iniciar a oração, diga: Pai nosso que estais no céu. E eu achei interessante isso,
quando Deus revelou ao meu coração que na oração nós temos que colocar Deus no lugar de pai e nós no lugar de filho. Por isso que Jesus estava ensinando, dizendo: e quando orais, ou portanto quando orais, vocês se digam ou repitam ou falam assim: Deus é Pai. Por que Deus é Pai? Porque Ele está no controle de todas as coisas. Na oração, cooperador José Nilson, não é Deus o Filho, aonde nós temos o controle e Ele tem que fazer o que nós queremos. Jesus está ensinando na oração: Deus é Pai. E o que significa isso? Ele tem o controle, Ele faz quando quer, Ele fala quando quer, Ele usa quando quer, Ele abre a porta quando quer e abençoa quando quer. Então, e nós, na condição de filho, estamos sujeitos à vontade de Deus. Então, a oração correta é nós nos dobrarmos, é nós nos rendermos ao pé de Deus e reconhecer que Ele tem todo o controle no céu, na terra e embaixo da terra. Ele está aqui para ouvir a nossa oração e a nossa adoração. Então Jesus está ensinando sobre a disciplina da oração, e eu não vou aqui entrar no detalhe dessa oração, porque a nossa lição ela é outra, mas é bom nós usarmos esse exemplo, porque no versículo de número 10, Jesus vai dizer assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E o versículo 11, Jesus vai falar: e o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então Jesus está ensinando que a oração se inicia, irmã Márcia, tendo Deus como Pai e nós como Filho. E depois, na sequência, Jesus vai ensinar que na oração primeiro vem o reino de Deus. Por isso que Ele está dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. A oração não é para Deus fazer a nossa vontade, a oração é para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. E outra coisa, antes do pão, primeiro vem o reino. Antes das coisas da nossa vontade, vem a vontade de Deus, o reino de Deus. O que é que Jesus está nos ensinando nesta noite? Busque em primeiro lugar o reino, porque o pão não vai faltar. Busque em primeiro lugar o reino, porque as demais coisas Ele vai acrescentar nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Buscar primeiro o reino, não o pão. Não é essa a sequência. Jesus está ensinando: busque o reino, a vontade de Deus. O pão é consequência da nossa vida com o reino. Então Jesus vai ensinar, através aqui do modelo, a importância da oração. O que é oração? Oração é um ato de reverenciar Deus, de falar com Deus, de buscar a Deus, de clamar ao Senhor. Então oração é um caminho, ou oração é um veículo que Deus disponibilizou para nós, para falarmos com Ele. E aí a pergunta para nós nessa noite: como está a nossa vida de oração? Como está a sua vida de oração com Deus? Há quanto tempo você ora? Ou quanto tempo você busca Deus? Quanto tempo você disponibiliza para estar em oração com Deus? Se orar é falar com Deus, como está o seu diálogo? Você conversa mais com quem? Com Deus ou com as pessoas? Isso aqui pode mudar o rumo da nossa vida, porque dependendo com quem a gente passa mais tempo, nós ficamos parecidos. Então, se oração é diálogo com Deus, é falar com Deus, é a minha alma conversando com Deus, quanto tempo eu passo falando com Deus? Eu tenho cultivado uma vida de oração? É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Então, a oração, ela é um veículo que nos leva a falar com Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. E o versículo de número 14, que nós vamos entender então que é oração. Oração é um ato contínuo. Oração é algo que nós devemos cultivar. Oração é algo que tem que estar em nossas vidas todos os dias.
Perceba, os irmãos, que a igreja primitiva vai dar o exemplo do que é oração. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então a igreja primitiva vai nos dar a ideia de que se a igreja quer crescer, se nós queremos conquistar algo no reino de Deus, o caminho é a oração. E qual é então a oração que Deus responde? É a oração perseverante. Nós não podemos orar uma vez e depois não orar mais. Nós precisamos perseverar, persistir na oração. Então a definição de oração é que através da oração eu falo com Deus, eu me aproximo de Deus. Existem duas coisas importantes. A palavra de Deus, quando ela é aberta e lida, é Deus falando comigo. Mas a oração sou eu falando com Deus. Então eu preciso desenvolver este hábito de falar com Deus através da oração. E a pergunta vai ser repetida por várias vezes aqui: quanto tempo eu tenho dedicado na minha vida de oração? Porque a oração, ela tem os seus fundamentos. Olha só que interessante isso. Fundamentos da oração. A doutrina bíblica da oração tem os seus fundamentos. Primeiro, ou letra A, nos ensinos bíblicos. Se você pegar a Bíblia, você vai ver exemplos de oração na Bíblia Sagrada. B, na necessidade, o fundamento, na necessidade de o homem buscar a Deus. C, na experiência dos homens e mulheres que porfiaram em desejar a presença de Deus. E depois, na convicção de que Ele é bom para nos atender às petições. Então, a Bíblia está dando exemplo da oração. A oração também é a necessidade que eu e você temos de buscar a Deus. E outra, é a experiência que nós adquirimos no desejo de clamar a Deus e a convicção. Porque só ora quem tem convicção que Deus pode resolver. Só busca quem tem convicção que Deus é a saída e o socorro para as nossas vidas. Então, se nós formos ouvir aqui o que é oração, é algo que nos faz aproximar de Deus e que nós precisamos cultivar constantemente. E qual é o objetivo? Porque a oração, ela precisa ter objetivo. Ninguém ora por orar. Ninguém dobra o joelho por dobrar o joelho. Ninguém fala com Deus por falar. A oração, ela precisa ter um objetivo. Qual que é o seu objetivo? Tem gente que só busca a Deus quando precisa de alguma coisa. E não é esse o objetivo só da oração. O objetivo da oração é estreitar o relacionamento com Deus, é ter comunhão com Deus. Então, os objetivos da oração: buscar a presença de Deus, agradecer pelos imerecidos favores. Você já percebeu que tem gente que na oração ele só pede, não agradece? A oração é só pedir, pedir. Ele não para um tempo para orar, para agradecer, para adorar a Deus. Então oração é buscar a presença de Deus, mas também é agradecer a Ele pelos favores merecidos. É reconhecer que Deus nos deu aquilo que nós não merecíamos. Terceiro ponto, o objetivo da oração: interceder pelo avanço do reino de Deus. Por isso que lá em Mateus 6,10 está dizendo: buscai a vontade de Deus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra e no céu. Tem gente que ora e a preocupação dele é só com a sua vida pessoal. Ele não se preocupa com a igreja para avançar, com a igreja para crescer, a igreja desenvolver, o reino de Deus avançar. A preocupação dele é só com as suas necessidades pessoais. E também o objetivo da oração é apresentar a Deus as nossas necessidades. Então, uma oração, por isso que o Pai Nosso é uma oração modelo. Porque na oração
do Pai Nosso, Jesus está ensinando, você tem que buscar a Deus, reconhecer sua grandeza, interceder, orar pela necessidade do reino e dos outros, e também por você. E não é só dobrar o joelho. Se alguém dobrar o joelho 1 hora, ele passa 1 hora só pedindo, e é até chato. Eu falei isso ontem lá na DF Floriano. Imagine você desenvolver um relacionamento, uma amizade com alguém que só te procura quando quer alguma coisa. É horrível isso, mano. Isso não pode nem ser chamado de amigo. A pessoa passa tempo sem te mandar uma mensagem ou te ligar, e quando precisa de alguma coisa, aí ele vem e te manda uma mensagem, e a mensagem ou a ligação já é assim pedindo. Nem pergunta se você está bem. Ô meu amigo, como é que você está? Está tudo bem? Quanto tempo? Não, olha, eu estou precisando disso aqui. E não é assim. E hoje em dia, nossa geração só procura a Deus quando as coisas estão ruins para Ele. E oração não é isso, dobrar o joelho só quando eu preciso. Oração é buscar a Deus, desenvolver relacionamento, é falar que Ele é maravilhoso, que Ele é grande, que Ele é poderoso. Glória a Deus, reconhecer que outros precisam da sua oração. Olha o exemplo de Jó. Ele estava só um caco de telha que restou para ele, mas ele estava intercedendo a Deus pelos seus amigos, e a Bíblia vai dizer que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Ele não pensou na sua necessidade, ele pensou na necessidade do próximo. E outros sim, aqueles amigos que foram lá para criticar, e mesmo assim ele orava. E também na oração é confessar a Deus nossos pecados e falta. Daniel capítulo 9, versículo 3 a 6, Daniel está orando a Deus, mas ele está pedindo perdão pelo pecado dele, dos seus pais e da sua nação. Então oração também é falar com Deus acerca das nossas falhas. Senhor, eu pequei, eu errei. Senhor, eu estou quase pecando, quase errando, me ajuda. Então, irmãos, oração é algo muito sério. Na oração nós precisamos ter esses elementos: interceder, agradecer, buscar a presença de Deus, orar pela necessidade do reino, apresentar a Deus as necessidades das pessoas e a nossa, e também confessar os nossos pecados. Este é o objetivo da oração. Agora, no ponto 3 aqui, eu queria que vocês tivessem mais atenção ainda, além daquilo que vocês estão tendo, porque nós precisamos cultivar o hábito da oração. Olha só, o escritor ou autor do livro O Peregrino, John Bunyan, um dos maiores clássicos da literatura evangélica, é o livro O Peregrino, nos faz uma séria observação. Olha só: jamais serás um cristão se não fores uma pessoa de oração. John Bunyan, ele disse: você jamais pode ser um cristão se você não tiver uma vida de oração. Se eu não tenho comunhão com Deus, contato com Deus através da oração, eu não posso nem me classificar como cristão. E agora, vou repetir a pergunta: como está a nossa vida de oração? Orou hoje? Orou ontem? Como nós estamos vivendo uma vida de oração? Orar é cotidiano. Isso aqui é muito forte. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 17, vai falar: orai sem cessar. Então a oração, ela tem que ser um hábito cotidiano. Não é uma vez por semana. Não é só orar quando nós precisamos. É cotidiano. É um hábito que nós precisamos desenvolver sempre. Abra sua Bíblia em Daniel 6 e 10, por favor. Olha só que interessante esse texto. Daniel, ele orou antes, durante e depois da cova. Daniel tinha uma vida de oração.
capítulo 6, versículo 10 de Daniel. Daniel, pois quando soube que as escrituras, que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janela abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel orava antes dessa escritura que o rei colocou lá, uma ordenança, uma lei, que ninguém podia fazer petições a outros deuses a não ser o rei Dário. Então Daniel orava antes, Daniel orou durante, e Daniel orou. Quem está passando por dificuldade, o que é que ele pensa? A primeira coisa é desistir. Daniel orava, mas quando ele soube que era proibido orar, o que é que ele fez? Continuou orando, porque Daniel percebeu, Mandela, que era mais perigoso deixar de orar do que ser jogado na cova dos leões. Daniel preferiu ser jogado na cova dos leões do que parar de orar. Então, quando nós queremos nos aproximar de Deus, o que é que acontece? O inimigo vai tentar usar alguém, usar situações, usar circunstâncias para nos fazer parar. Todas as vezes que você coloca um propósito para fazer algo no reino de Deus, alguém vai tentar fazer algo para te parar, mas você não para, persevera, continua, insiste, não pare de orar, não deixa de clamar, não deixa de cultuar, ainda que o sistema e o governo tenta te fazer parar. A perseverança nos leva a alcançar a vitória e o favor de Deus para nossas vidas. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Qual que era mais perigoso? Ser jogado na cova dos leões ou parar de orar? Era parar de orar. E se nós estivéssemos hoje na situação de Daniel, hoje nem precisa mais de cova de leões. Ou se alguém faz uma coisinha para a pessoa já para, abandona, desiste, vai embora, sai. E nós estamos falando de alguém que vivia uma vida de oração. 3 vezes no dia Daniel orava. E quando o rei colocou a lei que não era para orar, ele continuou orando. Irmãos, isso aqui nos dá uma lição, porque às vezes nós queremos fazer algo para Deus, e aí vem alguém, vem uma situação e tenta nos parar, e o que é que nós fazemos? Paramos. Mas Daniel, ele não se preocupou em ser jogado na cova dos leões, não se preocupou em contrariar a lei do homem. Por quê? Porque mais importante para Daniel era agradar ao Deus Todo-Poderoso, que chamou Daniel para a sua obra. Então oração tem que ser cotidiano. E tem um detalhe, Daniel trabalhava, porque ele era servo do rei. Ele tinha que se apresentar no templo, ele estava envolvido num trabalho secular, mas ele tirava 3 vezes no dia um tempo para orar. Eu sei que nós temos uma vida corrida, eu sei que nós estamos hoje, quando você conversa com alguém, sempre alguém fala isso, né? Minha vida está uma correria. Mas essa correria está te levando para mais perto de Deus? Ou está te distanciando de Deus? Porque se a correria estiver te afastando de Deus, para com essa correria. Se a correria está te levando a distanciar de Deus, não é uma boa correria. Paulo disse: eu combati o bom combate. Então era correria, era luta. Se você pegar a segunda carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 11, você vai ver o tanto de dificuldade que Paulo passava, mas ele continuava perseverando, porque a correria o levava para mais perto de Deus. Irmão, vai aqui um conselho para todos nós, para você que vai assistir depois essa live: qualquer coisa que te afaste de Deus não é bom, é necessário parar. Qualquer coisa que distancie você da presença de Deus, nós precisamos
A família é uma bênção, mas se atrapalhar de buscar a Deus não é bom. Então nós precisamos perceber, a minha vida secular, ela está me atrapalhando ou me favorecendo a buscar a Deus? Porque tem coisa que é sutileza do inimigo, tem coisa que o inimigo usa de artimanha para nos afastar do Senhor. Faz esse teste. Coloca um propósito de buscar a Deus todos os dias, de ler a Bíblia todo dia, de cultuar, de fazer a vontade de Deus, para ver se rapidamente não surge uma dificuldade para te impedir. E aí, nós vamos ter que fazer uma escolha. Por isso que Jesus diz: quem quer vir após mim, vai ter que renunciar. Vai chegar situações na minha vida que eu vou ter que fazer escolhas. Vai chegar situações na sua vida que você vai ter que fazer escolha. E a oração é uma escolha. Você ora porque gosta? Não, ora porque precisa. A igreja ora porque precisa. Nós oramos porque é uma necessidade nossa. E oração não é para quem é forte, oração é para fraco, para quem se sente fraco e precisa se aproximar da presença de Deus. Porque cada vez que eu me enfraqueço, mas eu oro em Deus, eu sou fortalecido, e Ele vai fazer como fez para Paulo. Paulo, não se preocupe com o espinho da tua carne, porque a minha graça te basta. Quando Paulo está orando: Senhor, livra de mim, tira de mim o espinho. Deus não tirou de Paulo o espinho, mas ele diz: continua orando, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quanto mais fraco, mais Deus te abençoa. Quanto mais fraco eu sou, mais Deus está comigo. Aleluia. Texto de Hebreus capítulo 11, versículo 34 diz que da fraqueza tiraram força. Então, quanto mais eu me sinto fraco, mais eu dependo de Deus e oro, mais Deus me fortalece. Então, orar é um ato contínuo. Oração é um hábito que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Assim como você não deixa de comer todos os dias, assim como você não deixa de beber todos os dias, assim como você não deixa de respirar, também é oração. A oração tem vivo. Aleluia. A oração é que nos dá o fôlego, é o que nos dá graça para avançar. Se nós deixarmos de orar, nós estamos fadados a viver uma vida de fracasso. E já dizia um pensador cristão: quem falha na oração está falhando em tudo. Nós precisamos ter uma vida de oração cotidiana. Glória a Deus. Sem interferência. Está aqui na nossa lição, e aqueles que talvez tenham o PDF, a oração não pode ter interferência. Você não pode orar e toda hora está mexendo no telemóvel. Você não pode orar e toda hora está prestando atenção em outra coisa ou conversando com alguém. Então, essas interferências estão nos tirando da comunhão com Deus. E aí, aquele texto que nós falamos até o ano passado, Mateus 6, 6 e 7, entra no teu quarto. O que é que Jesus está ensinando? Que o quarto não é literalmente entrar no quarto, mas é um tempo de comunhão a sós com Deus. E eu vou repetir de novo a nossa pergunta: como está o seu tempo a sós com Deus? Nós tiramos tempo para falar com todo mundo, nós tiramos tempo para fazer tudo, menos orar. Oração é sempre mais difícil. Você tem 24 horas por dia, eu tenho 24 horas por dia. Nós reservamos tempo para tudo.
menos para ter um momento a sós com Deus. E aí eu falei ontem, e eu vou repetir aqui porque foi muito importante para mim, que nós temos vários exemplos de oração. Homens que mudaram a história de cidades, países, continentes. Citei alguns ontem, repito aqui: John Wesley, Charles Finney, Spurgeon, Billy Graham e tantos outros homens, Moody. Falei ontem sobre George Miller. Mas nós temos um exemplo maior e um modelo a ser seguido, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, partindo desse princípio, irmãos, que nós não podemos ter interferência, e eu usei ontem um exemplo, não dá para você conversar com uma pessoa e estar prestando atenção em outra pessoa. Não dá para ter diálogo se você está conversando, alguém querendo falar com você e você falando com um terceiro. Então chega um momento na nossa vida que aí chega o quarto. Porque muitas vozes, muitas pessoas, aquela multidão de gente às vezes acaba nos atrapalhando. O que é que Jesus fez para curar a filha de Jairo? O milagre da filha de Jairo. Mandela. Jesus chega na casa, e o que é que tinha lá na casa? A família, aquelas mulheres contratadas, que era chamada de carpinteira, que elas eram contratadas para chorar. Estava uma multidão de gente. E a menina morta. Jesus falou o quê? Sai todo mundo. Aleluia. Porque a multidão de vozes nos atrapalha de ter conexão com Deus. Aleluia. Muita gente falando no nosso ouvido, na nossa cabeça, uma série de vozes acaba atrapalhando de nós ouvirmos a voz de Deus. Então chega uma hora, meu Madalena, que nós precisamos estar em silêncio com Deus, a sós com Deus, sozinho com Deus. Manda todo mundo embora. Jesus entrou no quarto e disse: sai todo mundo, sai parente, sai família, sai amigo, sai carpideira. Só fica Pedro, Tiago, João, Jairo e a mãe. Por quê? Porque agora é a hora de Deus operar milagre. Quando tem muita gente, Deus não opera. Quando tem muita gente falando, Deus não fala. Deus quer um particular com você a sós. Aleluia. Você já percebeu, se você chegar num rio e a água estiver calma, tranquila, você consegue ver o seu reflexo com mais clareza. Reflete o seu rosto e você consegue ter uma imagem clara. Agora, se estiver ventando, ou você jogar uma água ou uma pedra e uma vibração, a água fica turvada, fica toda tremida e você não consegue enxergar claro a sua imagem. O que é que nós aprendemos com isso? Deus, Ele traz uma mensagem clara quando nós estamos com calma, a sós com Ele, na multidão, naquele muvuca de gente, aquele atropelamento, nós não conseguimos ouvir Deus claramente. É por isso que às vezes nós precisamos fazer igual Jesus, sair do meio da multidão, ir para um lugar a sós e ali ficar. Senhor, fala, que o teu servo ouve. Eu estou aqui para ouvir a tua voz. Eu já ouvi voz de homem, eu já ouvi voz de tantas pessoas, mas eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. E agora eu quero que você pegue a sua Bíblia, por favor. Jesus, o modelo de homem de oração. Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 35. Jesus buscava a oração.
em solicitude. Marcos capítulo 1, versículo de número 35. Olha só, o maior exemplo para nós é Jesus de Nazaré. Então, no verso de número 35, levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Lugar deserto.
Glória a Deus. Hoje nós queremos juntar as pessoas e é só convívio, não tenho nada contra convívio, mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos às vezes também juntar alguns irmãos e orar, buscar a Deus. Tem hora que nós precisamos nos achegar com gente espiritual, dizer assim: olha, a minha vida está uma situação difícil, me ajuda a orar. Jesus pediu oração. Marcos capítulo de número 14, versículo 38, a Bíblia diz que Jesus fala: a minha alma está angustiada até a morte. E ele chama os seus discípulos para o monte e diz: ore comigo, me ajuda em oração. Então, irmão, momento de convívio é bom, lazer é bom, passear é bom, diversão é bom, mas eu preciso ter o meu momento de oração com Deus, que é isso que vai me sustentar na vida espiritual. Nós vamos caminhar para o final aqui, mas isso é importante. Jesus orava em angústia e sofrimento, conforme eu falei aqui, estando em angústia, orava mais intensamente. Lucas 22, 44 também mostra entrega, obediência e confiança em Deus. Vamos para o texto, Lucas 22, 44. Se esses textos não for suficiente para nós entendermos que oração é importante, então, e posto em agonia, Lucas 22, 44, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Jesus no Getsêmani. É importante nós percebermos isso. Jesus aqui estava em agonia. Daniel estava também diante de uma situação ruim, mas eles não deixaram de orar. Problemas não é justificativa para a gente deixar de buscar a Deus, porque tem gente que usa isso como pretexto. Por que você não foi para o culto? Por que você não orou? Por que você não está buscando a Deus? Por que você saiu da igreja? Dificuldade. Não. As dificuldades, angústia, agonia, ela tem que servir de motivação para buscar ainda mais a Deus. E não usar isso como pretexto para sair da presença dele. Jesus orou quando ele estava em agonia e ele orou ainda mais. Imagine só, a oração está difícil e ele está ali, mas de repente a agonia toma conta da sua vida e ele não para, ele ora ainda mais, ele intensifica a oração. Lucas 22, 31, 32, Jesus intercedia pelos outros. Olha que interessante, às vésperas da sua crucificação, lá em João, na oração intercessória, capítulo 17, ele está intercedendo pelos seus discípulos. E agora aqui, abra sua Bíblia aí, está no capítulo 22, nós acabamos de ler o versículo 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti em oração, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. É Jesus quase sendo crucificado, mas estava intercedendo pelos seus discípulos, pelos seus amigos. Não importa a situação que você esteja, jamais deixe de orar, de interceder e buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. Jesus orando em louvor e gratidão. Mateus 11, 25. Jesus, eu te louvo, aliás, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Em oração também Jesus agradecia, louvava e adorava o Senhor, porque ele reconhecia que Deus era digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Diante
Isso aqui é demonstração de amor. Lucas 23, 34. Ele está sendo crucificado, mas ele está orando a Deus para que Deus perdoasse aqueles que o estavam crucificando. Lucas 23, 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Quanto mais nós oramos, mais nos aproximamos da cruz. E quanto mais nos aproximamos da cruz, mais nós temos amor, sentimento de compaixão pelos outros. Quem se aproxima da cruz, ou está na cruz, ou pegou a sua cruz, é alguém te ferindo, e você orando a Deus e dizendo: perdoa eles. Perdoa eles, porque é o amor de Cristo sendo gerado no coração de quem ora. Por isso, o maior exemplo para nós de oração é Jesus Cristo de Nazaré. Para terminar a nossa palavra nesta noite, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6 e o versículo 18. Quando eu tenho que orar? Talvez seja essa a pergunta de alguém, ou o pensamento de alguém. Quando eu devo orar? Paulo vai escrever aqui aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, e ele diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, quando eu tenho que orar? Em todo tempo. Eu tenho que orar quando eu estou bem, mas eu tenho que orar quando eu estou mal. Eu tenho que orar quando eu tenho vontade, mas eu tenho que orar quando eu não tenho vontade. Eu tenho que orar quando eu estou feliz, mas eu tenho que orar quando eu estou triste. Em todo tempo eu devo orar. Eu tenho que orar quando eu posso, mas também devo orar quando eu não posso orar. Por isso, nós precisamos aprender com Jesus Cristo, desenvolver e cultivar o hábito de falar com o Pai. Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor por esta palavra, por este culto, pela vida de cada um dos teus servos que estiveram aqui nesta noite. Daqui a pouco nós, após a bênção apostólica, nós iremos nos cumprimentar e já estaremos dobrando os nossos joelhos para orar. Hoje é o segundo dia do propósito de oração, 12 dias de oração, 12 dias de orações ou de oração para 12 meses da manifestação do poder